Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Dalla Soares, sou advogado do escritório Prudêncio Bernardes e Maluf Advogados e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A famosa LGPD. Então, vou falar um pouquinho sobre o que ela se trata, qual é o significado, quais os riscos e por que a gente está tendo toda essa preocupação, né, com uma legislação que é nova. Ela traz então diversos conceitos, diversas palavrinhas novas que a lei mesmo menciona, né, no seu texto. E claro, no começo todo mundo fica um pouco assim preocupado, será que eu vou conseguir me adequar? Será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir aplicar? Mas tal como lá atrás no Código de Defesa do Consumidor, que foi um alvoroço também, todo mundo ficou preocupado, agora também com a LGPD é uma legislação nova, é uma legislação mundial, né? Óbvio, né? Mundial que eu digo que todos os países estão se adequando, cada país tem a sua legislação própria. E a legislação do Brasil ela é inspirada na legislação europeia, a GDPR. Né? Então, lá na Europa, eles começaram há bastante tempo com essa preocupação, é um movimento global e as principais empresas, se não se adequarem, vão ficar fora do sistema. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica para pessoas físicas, ou seja, ela tem o objetivo de proteger os dados pessoais das pessoas físicas, certo? Não é que, então, digamos assim, um contrato social de uma empresa, ela possui ali algumas informações de pessoas físicas, as pessoas dos sócios. Então, esses dados pessoais estão protegidos. Agora, não os dados da pessoa jurídica em si. Então, é só pessoas físicas. Tá? E esses dados, eles são tanto os dados em meio digital como em meio físico. Hoje em dia a gente acaba esquecendo até daqueles dados em meio físico, né, no papel, mas tem que ter uma preocupação muito grande, de repente aquele arquivo que está lá esquecido em um lugar, ou a gaveta que tem um papel, aquele famoso post-it na tela do computador com a senha, né? Então essas situações elas não podem mais ocorrer. Então esse movimento mundial aí tende a proteger, evitar fraude, evitar uma série de problemas e as empresas precisam se adequar. Né? Então a lei ela entrou em vigor já em 2020, é uma lei de 2018, entrou em vigor em 2020, mas agora, a partir do dia 1º de agosto de 2021, começam a valer as infrações, as penalidades administrativas. E qual que é a diferença, né, entre penalidade judicial, administrativa? Essa lei está valendo uma parte, depois entrou em vigor outra parte, o que isso significa? A lei, como eu falei, entrou em vigor em 2020. Então, os juízes já estão utilizando o LGPD como fundamento de sentenças. Pessoas que entram com pedido de indenização por danos morais, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui da primeira sentença judicial no Brasil. O que o juiz mencionou nessa sentença? O cidadão tinha comprado lá um imóvel, né, direto com a construtora, e até aí tudo bem, forneceu seu CPF, seu nome, o e-mail, o endereço, sem problema nenhum. Depois disso começou a receber ligações, e-mails, WhatsApp de serviço de fechamento de sacada, móveis planejados, seguro residencial. Ela falou, opa, peraí, eu não forneci meu e-mail, meu telefone para nenhum desses prestadores de serviço, né, nenhuma dessas empresas, o que está acontecendo? Então começou a questionar essas empresas, olha, da onde você conseguiu os meus dados? E aí eles foram dizendo, olha, nem sei direito, isso está lá no processo. Eu tenho uma parceria aqui com algumas construtoras, provavelmente eu recebi uma lista, né, de dados aí das pessoas que compraram imóveis. Então foi lá, a pessoa entrou com a ação, mostrou todo esse histórico no processo, esses e-mails, e o juiz foi lá e condenou essa construtora numa indenização de R$10.000, tá, por danos morais, usando o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, pelo compartilhamento indevido dos dados pessoais desse comprador.
E aí qual que é a diferença? Agora entra em vigor as penalidades administrativas. O que é isso, né? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está prevista a criação na própria lei, ela foi criada recentemente, e é um órgão do Poder Executivo que vem editando algumas normas de esclarecimento da lei, como que vai ser aplicado, como não vai. E aí o que acontece? A lei prevê que a ANPD pode mandar uma simples advertência, pode determinar que a empresa faça alguma correção no seu banco de dados, pode dar multas de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais por infração, né? Então é uma penalidade bem dura, bem pesada. Mas isso não é o pior. O pior, ao meu ver, é o congelamento do banco de dados. Então vocês imaginem se acontece uma infração de um grau alto em que o banco de dados é congelado ou até eliminado. É a pior sanção que a NPD pode colocar. Simplesmente exclui o banco de dados ou congela, a gente precisa ficar em casa, todo mundo em férias coletivas, não é mesmo? Porque ninguém vai poder pegar banco de dados para trabalhar e ninguém recebe salário. Bom, e como eu disse no começo, a lei traz algumas palavrinhas, alguns termos diferentes, então ela diz o que é o tratamento de dados, né? Essa palavrinha a gente vai ouvir bastante, o resto da vida, digamos assim. Então, o tratamento é basicamente tudo que a gente faz com os dados pessoais. E tudo mesmo, porque o simples armazenamento do dado pessoal é considerado tratamento na lei e é protegido pela lei. Por isso que eu falei, de repente tem aquela folha de papel ali na gaveta que já está ali há 5 anos. Essa folha é antes da lei, não. Mas tem dados pessoais, então a lei protege. Tá? E o compartilhamento, o armazenamento, a utilização, até a eliminação dos dados pessoais também é considerado tratamento. Uma outra palavrinha-chave aí é controlador de dados, né? Quem é o controlador dos dados pessoais? O controlador é a empresa que armazena esses dados, que detém o banco de dados e usa, seja na própria atividade, seja no compartilhamento com parceiros comerciais, e aí é que vem o operador, né? O operador dos dados, essa outra palavrinha, é a empresa, é a pessoa que vai pegar os dados e utilizar no dia a dia, na realização dos contratos, na execução. Então não é que a lei veio impedir a atividade empresarial, ela veio delimitar algumas situações, proteger os dados para que a gente fique aí cada vez menos suscetível a fraudes, né? Hoje em dia a gente sabe que as fraudes estão muito aí presentes, principalmente em WhatsApp. Às vezes a pessoa fala, poxa, como é que eu tenho ali o meu CPF, o meu telefone, essa pessoa clonou o WhatsApp do meu irmão, mas como é que o fraudador sabe que eu sou irmão dele? Né? Então todos esses dados eles vão se dissipando. Né? Então é por isso que a lei tenta proteger isso e restringir. Né? A gente sabe que, por um lado, tem ali o hacker, a pessoa que está tentando derrubar os sistemas de segurança, e do outro tem um sistema de antivírus que vai se atualizando para tentar bloquear. Mas é uma caça aí, é um gato e o rato, porque um está tentando melhorar a sua defesa, o outro está tentando melhorar o seu ataque, e a gente precisa aí se precavendo. Bom, outros termos que a lei traz são o dado pessoal sensível. Qual que é a diferença? O dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar uma pessoa. Então, digamos assim, só um nome solto, Alan, existem vários, no Brasil. Aí se você for restringindo, você diz que é de Florianópolis, é advogado, então reduz, e aí trabalha no escritório Prudêncio Bernardes e Maluf. Então pronto, achou. Não precisou dar o meu nome completo, não precisou dar o meu CPF, meu endereço. Alguns dados
que isoladamente não fazem sentido, mas juntando você está diante de um dado pessoal. E o dado pessoal sensível é basicamente assim, para facilitar, é o que pode gerar algum tipo de discriminação. Então, uma cor da pele, uma orientação sexual, um partido político, filiação a sindicato. Então, tudo isso é considerado dado sensível, né? Então, a gente precisa sempre pensar no mínimo essencial. Eu vou coletar dados, eu preciso coletar dados? Ok, sem problema nenhum. Se é uma necessidade, eu preciso disso para trabalhar, mas tem alguns dados que não são necessários, são até discriminatórios. Então, não se deve coletar. Então, eles são considerados os dados sensíveis. Então, quais seriam alguns exemplos desses dados pessoais aí que vocês podem até ver na tela, né? Então, o nome, o endereço, o número de telefone, endereço de e-mail, os dados bancários, né? Muitas vezes a gente vai em algum lugar que a pessoa pede a sua renda, mas não tem sentido nenhum, né, pedir aquele dado, o endereço do IP do seu computador, né? Então, todos esses dados, como eu falei, isoladamente eles podem não significar nada, mas juntando 3 ou 4 você consegue determinar uma pessoa. Bom, vamos lá então, mais uma palavrinha que a lei traz, né? O encarregado. Quem é a figura do encarregado? É uma pessoa que a empresa determina, né? Então ela destaca no seu site, inclusive, a lei diz que preferencialmente no site tem que estar lá o nome ou pelo menos um contato, um e-mail desse encarregado. E o que esse encarregado faz? Ele vai fazer a ponte entre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pode multar, que pode determinar correções, pode determinar, né, que a empresa se adeque a eventual falha, né, no seu sistema, e também o titular dos dados. Então vamos supor, uma pessoa teve lá um dado vazado, ou ela precisa solicitar uma correção, ou está recebendo aquela ligação inconveniente lá da empresa de telefonia. Por onde que eu falo, né? Como é que eu falo com a empresa, até de uma maneira um pouco mais efetiva? Então, vai lá no site da empresa, procura a parte de tratamento de dados ou de política de privacidade, vai estar sempre, né, nessas abas ali no site. Tem lá o encarregado, geralmente você vai encontrar um e-mail e envia a sua solicitação. E também, do outro lado, a ANPD, se verificar qualquer situação que possa ensejar aí algum risco, né, ou algum vazamento de dados, então a ANPD também vai fazer contato com a empresa através do encarregado. Então essa pessoa ela faz sempre o meio de campo, mas o encarregado não é uma pessoa que só vai fazer, passa um e-mail para cá, para lá. Não, ela tem que ter um conhecimento multidisciplinar, né? Então precisa ter alguns conhecimentos de tecnologia da informação, conhecimentos jurídicos, e o encarregado geralmente não é uma única pessoa. Ela é a pessoa que está à frente, mas que tem por trás uma equipe, né, composta por várias pessoas, de profissionais, cada um com a sua especificação, com a sua qualificação técnica, que ajuda o encarregado a prestar as informações necessárias. Bom, então o que a gente pode fazer para se adequar, para ajudar a empresa a não cometer nenhuma infração, né? A empresa já vem tomando aí diversas atividades, política de privacidade, treinamento, esse é um treinamento que faz parte da adequação, né? Então, como eu mencionei antes, não deixar aquele papel esquecido na gaveta, não deixar o post-it com a senha. Vai sair, vai tomar um café, programa o computador para a cada 3 minutos ele bloquear a senha. Não, dependendo de onde você senta, se o seu monitor fica com uma visão para o público, tem que tomar muito cuidado. As senhas, não usar senhas pessoais, não usar equipamentos pessoais no computador, porque a gente nunca sabe, né, se aquele pendrive tem algum vírus ou não. Também tomar muito cuidado com os sites que a gente acessa, os e-mails, os links, né? Então todos esses procedimentos estão sendo observados para que a empresa busque uma adequação, tá? Toda a atividade da empresa é
feita com base em algumas das bases legais que a lei apresenta, né? Então a lei traz lá, no começo da lei também se falou muito no tal do consentimento, como se fosse algo essencial, mas o consentimento é só em situações específicas, né? Principalmente quando você vai lidar com dados pessoais sensíveis. Geralmente a gente vai usar os dados para o fim da lei mesmo, para uma obrigação legal. Preciso fazer a nota fiscal, então eu preciso do CPF, preciso do e-mail da pessoa para enviar a nota fiscal eletrônica. Então essas bases legais estão sendo também observadas, ok? Uma outra questão que a empresa tem feito é investido em sistemas de tecnologia, antivírus, a anonimização dos dados, né, que é um sistema também tecnológico para evitar problemas, e o vazamento é aquilo, não é só um acesso externo. Cliquei num link do e-mail que não devia e a minha máquina foi contaminada por um vírus. Também o compartilhamento indevido. Eu pegar dados de um cliente no meu celular, trocar ideia com o cliente via WhatsApp e ficar com esses dados no meu celular pessoal, isso é muito complicado. Então a gente não pode usar esses dados para outra finalidade, é só para aquela finalidade específica. Fiz uma venda, ok, não vou ficar entrando em contato com a pessoa, tá? Para outros fins. Ok, pessoal? Então, basicamente eram essas as considerações que eu gostaria de falar. Fico à disposição para eventuais dúvidas e meu muito obrigado e vamos juntos.